Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 12 de junho do ano de 2018, e encerrando o nosso mini curso sobre as leis espirituais, nós falaremos hoje sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Questão 873 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Resposta: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Os espíritos, como sempre, trazendo respostas profundas. Lei de justiça, de amor e caridade. Cada uma dessas leis poderia ser colocada num tópico próprio, numa reflexão própria, mas em O Livro dos Espíritos, Kardec as colocou todas juntas, porque de certa forma elas estão entrelaçadas. Justiça, amor e caridade. Há um ponto de Xangô que define muito bem a lei de justiça, quando diz: ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Na reflexão passada, eu falei sobre a lei de liberdade e disse que nós temos liberdade, inclusive para fazer o mal, que nem Deus, nem Jesus, nenhum espírito vai se materializar em nossa frente e nos impedir de fazer o mal. Por quê? Porque nós temos a liberdade de fazê-lo. Agora, a lei de justiça vai dizer só que tudo que você fizer gerará consequência. E toda consequência que você gerar voltará para você. Então, a lei de justiça é a lei que surge a partir dos nossos atos. As consequências dos nossos atos. É como se ela nos recompensasse pelas coisas boas que fazemos, mas também nos punisse pelas coisas ruins que venhamos a fazer. Então, esses indivíduos que perambulam pela terra como se fossem desastres ambulantes, matando, roubando, estuprando, vendendo droga, roubando, desviando dinheiro, e isso e aquilo, que eles não se enganem, porque isso pode passar batido ante os olhos humanos, mas não passará ante a lei divina, e a lei de justiça agirá com todo o seu rigor, dando exatamente aquilo que o indivíduo merece. É por isso que precisamos, e frequentemente as entidades nos falam, esquece o passado, esquece o desejo de vingança, não queira lavar a sua honra com sangue, nem nada do tipo. Se alguém te fez o mal, esquece, perdoa, caminha. Até porque se você não perdoar, é você quem vai ficar preso à pessoa. O mal que ela te fez talvez passe despercebido da justiça humana, mas não passará desapercebido da justiça divina. E como a justiça divina tem muito mais interesse na reabilitação do espírito, ela então dará a ele, no tempo certo, quando ele tiver maturidade, a chance de expiar as suas faltas. Quantas pessoas há por aí que não dão tiro na cabeça, pula de um prédio, enfia na frente de um trem, acabando com a própria vida física e que depois reencarnam deficientes, deformadas, com sérias doenças,
distúrbios que ninguém consegue entender. E aí muita gente olha às vezes e fala: meu Deus, onde está a justiça divina? Pode ter certeza, no corpo dessa criança não está qualquer um, está um espírito a quem esse estágio de dor, essa expiação é necessária para que ele cresça, para que ele evolua. Recentemente alguém perguntou no grupo de WhatsApp se existe incorporação de encarnados. E eu falei que existe. Alguns anos atrás, o pessoal das Casas André Luiz, numa série de programas na Rádio Boa Nova, deram publicidade a uma série de experiências que eles faziam com os deficientes que faziam parte da instituição das Casas André Luiz, principalmente aqueles que não tinham muitas vezes condições de se expressar, de mover o próprio corpo. Quando estavam dormindo, o grupo mediúnico fazia evocação, isto é, chamava o espírito daquela pessoa para que comparecesse e desse comunicação. E alguns desses espíritos davam comunicação. E numa delas, eu me recordo bem, o espírito disse: não me tratem como um coitado, eu sofro, mas sofro muito mais pela piedade falsa com que vocês me tratam, porque eu estou passando por um estágio educativo terrível, mas o único que poderia apagar um pouco o meu caráter intempestivo. Então, por favor, me tratem bem, mas não me tratem com dó. Não achem que eu sou um coitadinho, porque quando eu sair dessa expiação mais livre, eu terei vencido uma etapa e não precisarei mais reencarnar nessa condição. Então isso me marcou muito, porque nós todos nos sentimos condoídos, né? E precisamos nos sentir mesmo, ninguém gosta de sofrer. Quando nos deparamos com situações assim, né? De um sofrimento que vem num parente, num amigo, num filho, num pai. Mas é a lei de justiça em ação. Deus não brinca, não joga dados, não age por acaso. Cada um colhe aquilo que planta. Por isso, esse é o maior incentivo para que possamos fazer o bem. Porque se nós plantarmos o mal, nós vamos colher. E quem participa de reunião de desobsessão sabe o que eu estou falando. A gente vê isso frequentemente, né? Então, vamos refletir. A lei de justiça dá a cada um segundo as suas obras, não dá mais e nem menos. No mundo espiritual não existe preferência, não existe partidarismo, não existe nepotismo. Cada um alcança aquilo segundo os seus próprios esforços, seja no bem, seja no mal, e enfrentará as consequências de tudo o que fizer. Ok? Então, essa é a parte da lei de justiça que está em a natureza, que faz com que nos indignemos quando vemos, por exemplo, casos de corrupção na televisão, desvio de dinheiro e toda essa porcariada que esses políticos andam fazendo no planeta. Em seguida vem a lei de amor. Essa a lei que foi personificada pelo próprio Cristo em seus atos. Amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Benevolência para com as imperfeições alheias. Indulgência, perdão das ofensas. O amor é o sentimento forte que nasce do interesse pela felicidade alheia. As pessoas amorosas são aquelas que vibram com as nossas conquistas, com as nossas felicidades, que se sentem felizes de ver que estamos sendo felizes. É um estado de plenitude a que todos nós podemos alcançar. Então, a lei do amor faculta este caminho. Os grandes espíritos que vieram na Terra, os espíritos mais evoluídos, demonstravam um forte amor, não apenas entre as pessoas, mas entre todas as formas de vida. Quem exercita a lei do amor não chuta um cachorro, não maltrata um gato, não prende passarinho na gaiola. Quem exercita a lei de amor
entende que todos os seres têm direito à vida e que eles devem vivê-la. Portanto, não maltrata bicho, não maltrata vizinho, não maltrata os filhos, não maltrata os colegas de trabalho. Pelo contrário, se esforça cotidianamente para que todos possam ser felizes, porque a felicidade dele, em parte, vem da felicidade que ele consegue proporcionar aos outros. Então, a lei de amor é aquela que estabelece uma igualdade real entre os seres. A lei de amor é a lei que impede as guerras, que impede os assassinatos, que impede o roubo, que impede o estupro, que impede qualquer tipo de violência. Porque o Espírito compreende que lhe cabe auxiliar a todos, ser o irmão de todos. Isso é forte. A lei de amor é uma coisa que me impressiona tanto, que eu acho que é a única que eu não tenho muito o que dizer, que eu acho que ela é mais sentir. É mais sentir. E a lei de caridade é a lei que nos coloca sempre em contato com as dores alheias, como gostaríamos que alguém entrasse em contato com a nossa, por nossa vez. A lei de caridade, no meu entendimento, é o exercício de todas as virtudes. Por isso que muitas vezes a pessoa vai no terreiro, conversa com o preto velho e fala assim: ah, pai, eu tenho muito problema em casa. Eu e meu pai, a gente não se dá bem. E a entidade fala: filho, você quer melhorar? Quero. Então, vai servir uma comida para um pobre? Vai visitar um doente no hospital? Aí a pessoa até revira o olho, né? Parece que está tendo uma convulsão, como quem diz: nossa, não está falando nada com nada. Não. A entidade está sendo muito sábia. Ela previamente entende que muitas vezes um conflito dentro de casa, onde uma pessoa não respeita o espaço da outra, está na falta do exercício de virtudes que ficam deixadas para trás. E que, exercendo uma caridade, qualquer que seja ela, o indivíduo estará colocando em movimento as forças da alma. E colocando essas forças em movimento, ele naturalmente desenvolverá suas virtudes, e desenvolvendo as suas virtudes, certamente ele desenvolverá a paciência, a tolerância, a compreensão, a generosidade. E aí eu pergunto, será que esses valores ajudariam na convivência familiar? Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas são imediatistas e querem que a entidade estale o dedo e ocorra um milagre, uma avalanche de milagres na vida do sujeito. Enquanto a entidade sabe que muitas vezes aquele conflito se dá simplesmente porque está havendo um foco nas diferenças e não naquilo que pode unir as pessoas. Então a caridade é o movimento que faz com que desenvolvamos as virtudes. Por isso não pode existir caridade cobrada. Muita gente fala: ah, a entidade não cobra atendimento porque ela não precisa de dinheiro. Não, não é só porque ela não precisa de dinheiro, é porque ela precisa exercitar a caridade. O médium que está lá doando o seu corpo para a entidade se manifestar precisa de dinheiro, mas ele precisa muito mais desenvolver suas potencialidades. Se ele cobra, ele não está fazendo caridade, ele está buscando recompensa. A caridade não funciona assim. A caridade é doação para que haja crescimento mútuo. Eu cresço quando um consulente é ajudado. Eu evoluo quando um consulente evolui. Nós estamos ligados, somos interdependentes. Então a lei de caridade é a lei que exercita as nossas virtudes. E são essas basicamente as leis que os espíritos abordaram com Allan Kardec. Não são todas, obviamente, existem outras, mas essas seguramente são aquelas que nos tocam mais de perto e aquelas a quem devemos estudar
buscando cotidianamente nos esforçarmos em compreendê-las, a fim de que nós mesmos possamos crescer enquanto espíritos na Terra. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.